Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu creio que com a maioria das pessoas isso já aconteceu. A gente metrifica um objetivo, mas de repente a gente desiste desse objetivo. A gente metrifica porque a gente quer chegar lá. A gente sai de um ponto A para chegar no ponto B. Só que a gente esquece que entre o ponto A e o ponto B existe um longo caminho. E a gente esquece também de continuar focando no ponto B. A gente de repente tira o foco do ponto B por conta dos obstáculos. E quando a gente tira o foco do ponto B por conta desses obstáculos, tudo o que é obstáculo vira obstáculo. Mas se você continuar focando no ponto B, os obstáculos eles vão passar a ser metas. Você vai vencendo as metas, etapas por etapas, até chegar no seu objetivo. Mas a gente não faz isso porque a gente não entende isso. A gente acredita que se a gente quer chegar no ponto B, a gente tem que sair do ponto A e passar pelas situações difíceis, pelos problemas, pelas dificuldades que irão vir. E se eu vencer, aí beleza, eu chego lá no meu objetivo. Se não, eu volto, eu retrocedo e assim sucessivamente, ou muitas das vezes eu até desisto se eu ver que esse caminho está cheio de obstáculos. Quando a gente não entende que a gente tem que manter o foco lá no ponto B, se a gente tira o foco, aquilo vira realmente, literalmente, obstáculo. Mas se a gente continua mantendo o foco, aquilo vira uma meta e você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Mas a gente não pensa assim porque a gente não sabe. O que eu quero dizer com isso? Na maioria das vezes, a gente passa por essas situações, a gente se frustra porque a gente não obtém o resultado que a gente deseja, porque a gente faz, mas parece que quem chega no topo é sempre aquela pessoa que está despreparada aos nossos olhos, aquele que fez menos do que nós, aqueles que aparentemente aos nossos olhos não se desenvolveram tanto, não se esforçaram tanto como eu me esforcei, porque a minha visão de mundo, ou muitas das vezes a minha autoestima, ela está tão baixa que uma pessoa não necessariamente mais inteligente do que eu, mas que se dedicou e manteve o foco naquilo que ela queria, ela chegou mais rápido do que eu, não por ser melhor do que eu, não por ter mais oportunidades do que eu, não por ser mais qualificada do que eu, mas porque ela se dedicou e não perdeu o foco. Por muitas das vezes a gente sofre por conta dessas situações que a gente vê no nosso dia a dia por dia. E essas situações a gente só vê porque é aprendizado. Para que você olhe para isso e entenda que não é o mais forte que vence, que não é o maior que vence e nem também o mais poderoso que vence, mas sim aquele que se dedica, aquele que pega os seus dons e entende que os dons, ainda que ele esteja ali dentro dele, ele vai precisar de ser desenvolvido para que aquele dom seja incrível. Porque não existe dom sem desenvolvimento. O dom é prática. Se você vê um jogador de futebol jogando muito bem uma bola, você começa a se perguntar quantos dias de experiência ele tem. Porque ele deve ter muitos. Um dom, ele não se desenvolve com você cruzando os braços ou quando você nasce. Ele se desenvolve no decorrer do teu processo, da tua jornada, da tua caminhada. Nós precisamos entender que se nós não temos uma estrutura psicológica para vencer todos os obstáculos que irão surgir,
na nossa frente, se a gente não entender que o universo, que o mundo, ele não vai se moldar a nós para que a gente consiga ser feliz, porque felicidade é um estado de espírito e a gente precisa ser feliz a todo momento. Se a gente não entender e não tiver uma estrutura psicológica para compreender que a gente precisa se tornar cada dia aquilo que queremos, fazer cada dia aquilo que desejamos daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano. Uma vaca, por exemplo, ela não escolhe a estrutura aonde ela pisa. Quem determina aonde a vaca pisa é o terreno. Se o terreno que a vaca vai pisar é uma estrutura plana, ela vai pôr os pés ali. Por quê? Porque ela procura sempre o caminho mais fácil para chegar aonde ela quer. Quando a gente entende que se a gente não estiver uma estrutura psicológica para também chegar aonde a gente quer, a gente não vai conseguir chegar lá. Porque a gente tem vários lá. Hoje a gente metrifica o que a gente quer, amanhã a gente já mudou de ideia, amanhã a gente já não quer mais aquilo, a gente não sabe mais o que a gente quer. Por quê? Porque nós somos seres humanos mutantes. E se você não estiver verificando suas metas dia por dia, se você não entender onde você quer estar daqui a 10 anos, se você não entender onde você quer estar daqui a 5 anos, aonde você tem que estar daqui a 1 ano, se você não entender que para você estar lá daqui a 10 anos, você precisa de mudar o teu sistema psíquico hoje, para que você tenha uma estrutura psicológica, para que amanhã você comece o seu dia já metrificando os dias que virão até daqui a 10 anos. Sem tirar o foco, daqui a 10 anos, você vai todos os dias entender o que você vai fazer ou o que você vai ter que fazer dia por dia, até você chegar lá. Quando a gente faz isso, quando a gente tem uma estrutura psicológica, quando a gente entende, a gente chega mais rápido aonde a gente quer. Mas se a gente não tem essa estrutura psicológica, se a gente não entende isso, a gente não chega a lugar nenhum. Ao contrário, a gente sofre, a gente passa por situações na qual a gente acredita que não vai vencer, porque eu me torno uma pessoa incapacitada quando eu dou essa sugestão, quando eu dou essa afirmação para o meu cérebro dizendo eu não vou conseguir. Ou quando eu digo aquilo ali é muito difícil, quando eu digo que aquilo é impossível para mim. O meu cérebro, ele não me ajuda a sair daquela situação. Eu continuo ali. E quanto mais eu falo que eu não consigo, mais eu multiplico aquele sofrimento. É importante que você compreenda isso, para que você mude o teu sistema, o teu modo de pensar, tua forma de sentir, a tua forma, a tua maneira de agir, para que você consiga chegar aonde você quer, ok?